Graças e paz, meu amado e minha amada. Sábado agora, dia 31 de outubro, vai estar completando 503 anos da Reforma Protestante. Esse evento, esse marco tão importante, fundamental para nós. E eu venho lembrar que a Reforma não acabou. A Reforma deixou um legado que nós devemos continuar praticando, defendendo e vivendo. E por isso, nesse curto vídeo, de forma bem resumida, eu quero falar rapidamente sobre as 5 solas, as 5 bases da Reforma Protestante. Primeira, somente a Deus glória. Isso é algo que parece tão óbvio, mas que muitas das vezes tem ficado só na teoria. E se você questiona isso, eu peço para que você preste atenção no nome dos cultos que se dão hoje, na letra das canções que são cantadas hoje, no apelo que as pessoas fazem para levar alguém às igrejas hoje. Você vai ver que o homem tem sido colocado no centro. Os cultos, os temas dos cultos, a maneira que o culto tem sido organizada hoje tem sido muito mais voltada para agradar os homens, para glorificar e exaltar os homens, do que para glorificar e engrandecer a Deus. Quando você vai dirigir um culto, quando você vai montar um culto, quando você vai fazer um culto para os jovens, culto dos jovens, dos adolescentes, da união feminina, o seu culto é voltado para glorificar a Deus, para agradar a Deus ou para agradar os homens. O certo é culto dirigido pelos jovens. E eu não vou aqui entrar na questão da nomenclatura, mas o certo, quando a gente fala de culto jovem, é o culto dirigido e organizado pelos jovens. Mas o culto não é para os jovens, o culto é para Deus. Culto da vitória, culto da conquista, culto das portas abertas, mas isso é voltado para Deus ou voltado para agradar e atrair os homens? Somente a Deus a glória. Deus disse: a minha glória eu não divido com ninguém, eu não darei a outro. A glória é de Deus, fazemos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. As canções que têm sido escritas e compostas nos dias de hoje têm a finalidade de exaltar e glorificar a Deus, ou é o antropocentrismo, a exaltação ao homem, colocando o homem no centro, glorificando o homem, buscando a vontade do homem? Somente a Deus glória. Precisamos nos voltar para isso. Precisamos viver isso todos os dias. A glória é de Deus. Somos vasos de barro. Jesus disse para os discípulos: depois de que tiverdes feito tudo, considerai-vos servos inúteis que fizeram apenas o que deveria ter sido feito. A glória é de Deus. Ai daquele que tenta usurpar ou tomar a glória de Deus para si. Atos capítulo 12 vai dizer que Herodes certo dia apareceu para fazer um discurso e o povo disse: isso é a voz de Deus e não a voz de um homem. E Herodes não deu glória a Deus e o anjo do Senhor o feriu e por isso ele morreu comido de vermes. Segunda sola, somente a graça. Somos salvos unicamente, exclusivamente pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se a tua intenção é tocar as estrelas, tanto faz. Você está no alto do Everest ou no mais profundo vale, é impossível fazê-lo. Assim é a questão da salvação. É impossível o homem salvar a si mesmo. Obras não salvam ninguém. Não adianta você comemorar a Reforma Protestante, meu amado, minha amada. Não adianta você dizer somente a graça, se toda vez que um herege é atacado por defender ensinos de demônios, você diz: ah, mas pelo menos está fazendo boas obras. Ah, mas a igreja dele entrega a cesta básica. Ah, mas a denominação dele tem trabalho no presídio. E daí? Precisamos de ações voluntárias, de ações sociais, e por isso eu não caio nessa conversinha fiada de ficar falando mal das religiões, porque as religiões fazem um trabalho importante. Os espíritas, os católicos, outras religiões, quantos hospitais, orfanatos, trabalham em asilos, trabalham em presídios, ações sociais são feitas por essas religiões. E por isso todo o meu respeito a elas, mas isso não salva ninguém. Caridade, boas obras não salva ninguém. Não se você for uma pessoa bíblica e crê na Bíblia. Não adianta a denominação da cesta básica se ela ensina heresia, se ela só fala de vitória, se ela faz um culto e prega algo para agradar homens e não prega o verdadeiro evangelho. Se ela diz que as pessoas podem viver no pecado, vai para o inferno, mesmo fazendo boas obras. Somente pela graça de Cristo Jesus, somos salvos pela graça, isso vem dele, isso não é mérito nosso, nós não conseguimos conquistá-lo. A salvação é pela graça, somente a graça.
Somente a fé. A salvação vem pela fé. Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. E Paulo vai explicar isso muito bem em Romanos 4. Gálatas, Paulo vai falar muito sobre isso. A salvação é pela fé. Não vem das obras nossas, é pela graça e pela fé em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso que Paulo diz em Romanos que todo aquele que confessar que o Senhor crê no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador será salvo. Somos salvos pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6, é pela fé que nós somos salvos. Quarta, somente Cristo. Longe de mim falar mal de qualquer outra religião, eu creio demais na liberdade religiosa, cada um tem o direito de escolher aquilo que quer crer, mas quando você quer ser um cristão, se você quer ser uma pessoa bíblica, você precisa se submeter a ela e seguir as normas dela. Por que nós não oramos a nenhum outro santo? Por que nós não oramos a nenhuma outra pessoa, a nenhuma outra entidade? Porque Paulo diz a Timóteo que é somente um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é um caminho, um artigo indefinido, ele é o único caminho. Por isso que nós sempre oramos em nome de Jesus. Alguns cristãos esqueceram disso. Outros o fazem por religiosidade, mas não, nós oramos sempre em nome de Jesus, porque Jesus disse que se nós pedíssemos ao Pai em nome dele, seremos atendidos. Porque Ele é o caminho, Ele que nos preparou o caminho vivo para que chegássemos ao trono da graça de Deus. É por isso que quando Ele morreu, o véu do tempo foi rasgado. Nós só chegamos ao Pai, nós só temos o privilégio de orar, de falar com Deus, através de Cristo Jesus. É somente Cristo. Não pedimos nada a mais ninguém, não adoramos a mais ninguém, não esperamos nada de mais ninguém, somente Cristo. Oramos ao Pai somente através de Cristo Jesus. Nós cremos no Filho, que como diz lá Paulo em Romanos, também Jesus é Deus. Somente Cristo, a salvação é pela fé e pela graça através de Cristo. E somente a Deus Pai glória. E por último, e não mais importante, porque todos esses pilares têm a sua importância, mas eu deixo esse por último porque eu entendo que nós só podemos compreender que somente a Deus glória, que somente a graça, que somente a fé, que somente Cristo. Isso só é possível por causa de somente as Escrituras. Todas essas solas são baseadas em vários textos. Você pode pesquisar, você pode me pedir que eu te envie depois. É uma lista de textos que corroboram todas essas solas. Mas somente as Escrituras eu quero destacar 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em Gálatas, Paulo vai dizer que ainda que nós mesmos, se referindo a ele, ou um anjo, apareça vos anunciando outro evangelho que seja anátema, que seja maldito, somente as Escrituras. Eu acho que essa é a grande contribuição e legado da Reforma Protestante. A Reforma Protestante não veio para, infelizmente, acabar com todos os erros e heresias, porque Paulo diz em Coríntios que é necessário que haja heresia para que os sinceros se manifestem. Infelizmente, sempre haverá os filhos do diabo e sempre haverá homens enganando outros homens e são cegos guiando outros cegos indo para o abismo, como disse Jesus. Mas o grande legado hoje da Reforma é que nós temos acesso às Escrituras. Homens não podem mais nos manipular. Só é manipulado e enganado hoje em dia quem quer. Você pode baixar a Bíblia de graça no seu celular. Eu louvo a Deus pela vida de homens como Lutero e de tantos outros que deram a sua vida para traduzir a Bíblia, para fazer a Bíblia chegar ao povo. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, traduzido em mais de 200 idiomas. Muitos missionários que foram para a China, para a África, há séculos atrás, deram sua vida para traduzir a Bíblia, para que todo o povo tivesse acesso, para que não fossem mais manipulados por homens. Os homens hoje podem dizer o que quiser, podem falar suas heresias, seus absurdos. Nós recorremos à Bíblia. Não interessa o que o pastor fulano de tal, o que o papa, o que quem quer que seja, o que eu acho ou ensino. O que interessa é o que a Bíblia diz.
somente as Escrituras. Precisamos de mais pregadores que preguem somente as Escrituras, de um povo que viva baseado nas Escrituras, que ame as Escrituras, que viva nela, que medite na lei do Senhor dia e noite, que ouça Deus falar através da sua palavra e que viva baseado nela. Não em achismos, não em experiências, não no que eu quero acreditar ou no que eu acho, mas somente as Escrituras. Somente a palavra de Deus, que é santa, preciosa, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como que constrói a sua casa sobre a rocha. E pode vir as tempestades da vida e ela vai permanecer de pé. Que possamos viver uma vida somente dando glória a Deus, entendendo que é somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo e somente as Escrituras. Haverão muitos filhos do diabo, muitos lobos devoradores que surgirão no nosso próprio meio, conforme disse o apóstolo Paulo, mas nós os venceremos pelo poder da palavra, conferindo se o que eles falam está escrito nas Escrituras. Paulo vai dizer, agora me foge da memória, que um povo lá foi melhor do que o outro. Está lá em Atos. Os crentes de Bereia foram melhores do que os de Tessalônica, se eu não me engano, porque eles ouviam Paulo conferindo se tudo que Paulo falava estava nas Escrituras. E logo após dizer isso, o texto vai dizer que ali houve muitas conversões, milagres e o poder de Deus, porque ali o povo quis viver debaixo das Escrituras. Que possamos viver alicerçados na Escritura, que é a única, inerrante palavra de Deus e a verdade que liberta. Que Deus te abençoe. Continuamos protestando contra tudo e contra todos que se levantem contra a palavra de Deus, que queiram distorcer a verdade de Deus, transformando em engano, em mentiras e ensinos dos demônios. Continuamos protestando contra tudo e contra todos. Não fazemos acepção de pessoas, nós não temos nada contra ninguém individualmente, mas todo aquele que se levantar para se voltar contra a palavra de Deus ou ensinar algo diferente, então nós, verdadeiros protestantes, protestaremos até o fim, que só Jesus salva, que somente a Deus glória, que somente pela graça, que somente pela fé, que somente Cristo e que somente as Escrituras. E eu te convido a você fazer o mesmo, em amor, mas a viver nessas 5 solas tão fundamentais da reforma protestante. Glória a Deus pela reforma, glória a Deus pela vida de Lutero e de tantos outros. Lutero não fez sozinho, de tantos outros que fizeram a pré-reforma, a reforma e que continuam até hoje defendendo as verdades do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.